do cego para poder guiar. Bom, estamos de volta, o segundo bloco do programa do Contra. Hoje a gente está falando sobre a importância da educação na nossa vida, na nossa sociedade. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre o uso de celular nas escolas. O Júlio trouxe uma informação importante aqui durante o intervalo. Ele vai complementar o que nós tratamos no primeiro bloco sobre o uso para alguns fins nas escolas, que é possível ainda que haja uma lei proibitiva para que as crianças não utilizem o celular durante as aulas. Traz para a gente essas informações tão ricas que você trouxe durante o intervalo, em quais situações a gente pode usar o celular. Perfeito. A própria lei, ela determina algumas situações em que o uso do celular, sim, ele pode ser utilizado em sala de aula, né? Então, quando um professor tem um objetivo pedagógico específico que vai utilizar o celular, não tem problema nenhum. Ele vai utilizar o celular, porque, querendo ou não, é uma ferramenta também que a gente pode utilizar em favor do professor, em favor da aprendizagem, né? Então, sim, se a gente utilizar da forma correta, não tem problema nenhum, mesmo durante a aula, né? Tem situações também de alguns aplicativos ou programas que alunos com necessidades educacionais específicas precisam utilizar, então também não tem problema nenhum utilizar, né? Tudo isso é permitido, já previsto em lei. A gente estava até comentando nessa questão de quando o aluno precisa falar com o pai, quando o pai precisa falar com o aluno, né? Então aqui nós definimos internamente, nós temos um setor responsável por isso, que os pais têm o contato do setor, entra em contato com o setor vai até o aluno, traz o aluno. Se for ao contrário, né, o aluno também pode, preciso falar com a minha mãe por conta disso, daquilo, sei lá, esqueci meu remédio, meu pai precisa trazer meu remédio. Ele vai até uma sala específica, utiliza o celular, liga para os pais, então não tem problema nenhum. Então assim, também não é uma caça às bruxas de, tá com o celular? Não, você tá suspenso, a ideia não é essa. Moça, ai, que susto! Esse celular tem Roblox! Moça, me dá seu celular! Fica Moça, me mais dá o calma, celular! vai Eu estudar. preciso de Roblox! Que é isso? Como é que faz? Não dá zoom. Professor, o meu tá quebrado. Gente, desde quando tem uma quadra na escola? Nunca vi. Sempre teve aquela pessoa ali na frente falando? É? A ideia é a gente entender o espírito da lei, que o excesso do uso de telas faz mal, e que é importante eles diminuírem um pouco isso, e principalmente dentro do espaço escolar, darem prioridade para a aprendizagem e para a interação com os colegas, né? E claro, se for necessário, nessas situações específicas, ele vai poder utilizar sim, a gente tem métodos para isso, né? E como eu disse anteriormente, né, vamos acompanhando esse processo, mas por apenas esses 2 meses que a gente tem notado que a gente está tendo bons resultados. Excelente, excelente. Bom, a gente sabe muito bem que, além de ser importantíssimo a criança frequentar a escola, é necessário, né? Aliás, é um direito constitucional. Agora, eu sei que muitas crianças, nós sabemos que muitas crianças não têm acesso à escola, né? E principalmente não têm acesso à educação de qualidade. E a gente sabe que o trabalho dos institutos federais no Brasil todo é de extrema importância. Aqui no Instituto Federal, eu sei que existem várias, como eu posso dizer, várias ajudas, várias mãozinhas que os alunos têm aqui para permanecer na escola, para concluir os estudos. Eu gostaria que você trouxesse isso a conhecimento de quem ainda não sabe como funciona e o quanto é importante um Instituto Federal nas nossas cidades. Eu tenho muito orgulho de Avaré ter um Instituto Federal aqui, porque eu conheço o trabalho do Instituto. E conta para quem não conhece, Júlio. Perfeito. Os institutos federais, eles surgem lá em 2008. É algo muito recente, né? A rede federal, na verdade, tem mais de 100 anos de história, mas foi mudando o nome, foram mudando os objetivos, e esse nome, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, surgiu lá em 2008, né? Então foram criadas várias dessas instituições ao longo do Brasil, dentro do Brasil, né? E o Instituto Federal de São Paulo é o maior de todos. Então o IFSP, que é o Instituto Federal de São Paulo, ele é a maior instituição de ensino do Brasil. Então a gente tem tanto cursos técnicos, quanto cursos superiores, educação de jovens e adultos, pós-graduação. Então a gente brinca, a gente tem alunos de 6 anos de idade, né?
até alunos de 80, 90 anos de idade. Então a gente acaba abraçando todas as modalidades de ensino. E quando eu falo um pouco da importância dos institutos federais, eu lembro algumas falas que eu ouvia no sentido de que professores com mais tempo de experiência em sala de aula diziam assim: os alunos estão chegando com nível pior, eles estão sabendo menos. E aí eu estava começando na carreira, né, aqui no Instituto. O primeiro lugar que eu comecei a dar aula foi aqui no Instituto Federal de Avaré. E aí eu ouvia, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Né? Depois passa um ano, passa outro ano, você vai conversando com as pessoas, a gente percebe que não é que os alunos estão piorando, é que antes esses alunos eles não chegavam a um curso de nível superior, por exemplo. Eles não tinham acesso. Então, quando a gente olha antes dos institutos federais para as universidades públicas, que não é todo mundo que tem acesso também a pagar uma universidade particular. A gente pensa em USP, Unicamp, Unesp, né, pensando aqui em São Paulo. Talvez um pouco a UFSCar, que foi onde eu me formei lá em São Carlos, talvez a Unifesp, que é uma outra federal lá em São Paulo, né? Mas assim, é um número pequeno e a gente sabe que para você ingressar numa universidade pública, principalmente lá atrás, era complicado. Porque geralmente entravam aquelas pessoas que faziam ensino médio de qualidade, muitas vezes particular, porque também, infelizmente, as nossas escolas públicas, tanto de Fundamental 1, 2, médio, deixam um pouco a desejar. Então a gente tem esse problema educacional sim no nosso país, e não é de hoje. Então a concorrência ficava até desleal, né? Então quando a gente olhava para a USP, Unicamp e tal, passavam quem? Principalmente aquelas pessoas que estavam nas escolas particulares, que não é todo mundo tinha esse poder aquisitivo, enfim. E aí uma grande parte da população simplesmente ficava de fora da universidade. Com a chegada dos institutos federais... Aí detalhe, outra coisa, e essas grandes universidades estavam em que regiões? Nos grandes centros. Sim. Capitais, grandes cidades. Então as pessoas, a população que vivia nas cidades mais afastadas também tinha uma dificuldade de, já é difícil ingressar. Para me manter em outra cidade, mais complicado ainda. É nesse contexto e com esse objetivo que surge o Instituto Federal. Com a ideia, sim, de aumentar essas possibilidades de formação para todas as pessoas no país. Era a ideia, sim, de aumentar alunos que cursassem o ensino superior. Não só o ensino técnico, que também é de grande importância, mas também o ensino superior. Então aí surge o Instituto Federal. E onde foram colocados essas unidades do Instituto Federal? Em cidades um pouco mais, não vou dizer afastadas, mas cidades que não tinham próximos a ela grandes universidades. Então a ideia era exatamente levar àquelas regiões um desenvolvimento local, tanto econômico quanto social. Uhum. Então aí surgem os institutos federais e a gente acaba descentralizando as opções de formação, né? As opções para o aluno estudar mesmo. Então isso aumentou muito o número de jovens que teve acesso ao ensino superior. E não só de jovens, né? De adultos também, que em um determinado momento não conseguiram entrar no ensino superior e agora estão tendo essa chance. Isso aqui no Instituto Federal de Avaré acontece muito. Então a gente tem muitos adultos que depois de 10, 20 anos que pararam de estudar, disseram, opa, agora eu vou realizar meu sonho e vou cursar um curso superior. Então isso é muito legal. Só que isso é uma parte da coisa, né? É colocar o aluno para dentro da escola. Opa, consegui entrar. E agora para me manter? Como o aluno se mantém? Olha a palavra que inventaram nas escolas. Eu odeio essa palavra. Grade curricular. Eu digo que grade curricular foi uma expressão inventada por um carcereiro desempregado. Você pensar que você pode pegar os currículos e botar em grade, está tudo engradado, e ninguém protesta. Mas então é isso. Por isso que as crianças não aprendem, porque aquelas coisas que se ensinam. Por que uma criança tem que saber o que é dígrafo? É verdade. Não serve para... Mas tem que aprender, porque está na grade curricular e ninguém protesta. A gente sabe de todas as diferenças sociais que existem no Brasil. A gente tem um problema muito grande com isso de distribuição de renda. Alguns permanecem de uma forma muito tranquila na universidade ou na escola e outros não. Então aqui no Instituto, para além do ingresso, né,
a gente também tem políticas de permanência do aluno. A gente tem um programa de auxílio à permanência, que é o PAP. Esse PAP ele conta com vários auxílios, assistências estudantis para que o aluno permaneça. Então, por exemplo, se o aluno vem de outra cidade, ele pode ter um auxílio moradia. Claro que, infelizmente, a gente não consegue custear todo o investimento que o aluno faz para estar aqui, mas já é alguma coisa. Já é um alívio, alento. Exatamente. A gente tem um auxílio moradia, a gente tem um auxílio transporte. Caso o aluno mora em outra cidade, mas ele resolveu não se mudar para Avaré, ele tem auxílio com ônibus para vir até aqui, auxílio alimentação, auxílio creche para aqueles que são pais ou mães de crianças até 11 anos, 11 meses e 29 dias. A gente tem auxílio material. Então, por exemplo, os nossos alunos vão para o laboratório o tempo todo, eles precisam de um jaleco, que é um EPI. Então, para os alunos que são contemplados nesse programa, eles recebem também o auxílio para comprar esse equipamento, né, ou que seja um EPI. A gente tem um auxílio saúde, que a gente já fez aqui algumas vezes. Um aluno, não estou enxergando direito. Às vezes, antes de a gente entender que o aluno não está enxergando, o aluno está com mau rendimento, não está com boas notas. E depois que a gente vai descobrir que ele não está enxergando. Porque não usa óculos, enfim, a gente consegue comprar óculos para o aluno. Claro que a gente sabe que já existem meios, né, para isso. Né? A gente tem o SUS, a gente tem o CRAS, tem o CAPES, que nos auxiliam nessas questões, mas a gente sabe que às vezes é meio moroso. Então, às vezes a gente consegue auxiliar com, tudo bem, então ao longo de 6 meses a gente consegue te ajudar a pagar um tratamento psicológico. Então, a gente tem todas essas ações que permitem ao aluno não só entrar, mas também permanecer e se formar, né? Porque a evasão também é algo que a gente tem que combater muito na educação. Sim. Então, é uma preocupação nossa e é um desafio. A transformação social, eu penso que não existe outra maneira da gente conseguir isso que não seja através da educação, né, Maria? Sim. Você que é da área do direito e que, sem dúvida, se interessa por esse tema, a tua trajetória durante a faculdade sempre foi voltada para essa preocupação em se formar, para que você escolheu o direito, aliás, para que você pudesse atuar auxiliando as pessoas, aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que você? Sim. Antes do direito, eu me formei em administração e agora, também uma informação importante, que eu sou egressa do Instituto Federal. Ah, que legal! Mas eu sabia. Olha do só! curso de eventos e lazer aqui, Poxa, né? Que bacana! Então eu sou testemunha desse trabalho, né? E extremamente apaixonada. Eu nem gosto de dizer que eu sou egressa, porque eu sempre estou por aqui, né? Eu costumo falar que eu sou Maria, vai com as outras, sim. Eu nunca saí, né? Eu vou falar, tem alguma coisa, tô indo lá. Então, para além do que o Júlio falou, né? Desses que chegam para fazer o ensino médio e a própria graduação, né? O Instituto Federal, ele fornece também muitas atividades para a comunidade como um todo. Eu, recentemente, estou fazendo um curso de dança. Que incrível. Então, é um espaço, né, fugindo um pouquinho da sua pergunta, mas eu gostaria muito de pontuar isso, que tem que ser aproveitado. Você pode tudo. Obrigada. Que tem que ser aproveitado. E não querendo entrar na questão política, mas assim, tendo um toque em relação a isso, muitas vezes, né, eu chegando aqui na cidade, eu ouvi de pessoas que elas não viriam para cá, embora reconhecesse que o ensino era de excelência, porque era um programa, um projeto desse ou daquele governo. Gente, isso me deixa extremamente chateada. Por quê? Porque não é um produto de um governo, é um direito nosso. Sabe, é um patrimônio nosso, é nosso dinheiro que está aqui, então a gente tem que aproveitar. Na minha época mesmo, abri o curso de gastronomia e as pessoas daqui próximo iam para outros lugares, inclusive pagavam, mas não quiseram se matricular enquanto vinha gente do Pará para estudar aqui, né? Teve essa situação. Inclusive, é o único curso de gastronomia superior gratuito do estado de São Paulo. Que incrível, Sim. gente. Hands. Sandwich. Give me that
muito legal. Incrível. E a gente precisa levar isso a conhecimento. Eu sei que a gente tem várias cidades que nos acompanham aqui. Aliás, eu quero mandar um beijo especial para todo mundo da cidade de Botucatu. É um prazer a gente chegar até a casa de vocês e de todas as cidades que nos acompanham. O quanto é importante a gente saber desses institutos que são muitos, aliás, tem em Ourinhos, tem em Avaré, tem mais cidades próximas aqui. No estado de São Paulo são 41, com previsão de nos próximos anos chegarmos a 53. É muita coisa. Que legal, É a gente bastante fica coisa. aqui na torcida. E a gente também sabe que muitas das cidades aqui na região querem e tentam há muito tempo levar o Instituto Federal para sua cidade, mas não é simples. Então a gente tem que valorizar, sim, o nosso instituto aqui. É um privilégio ter esse local e ter essa possibilidade da sociedade estar aqui. A gente precisa participar. Tem a feira orgânica aqui, que aliás, às quartas-feiras, a gente tem produtos aqui que você pode chegar, você pode comprar, você pode assinar a cesta e ter acesso semanalmente a produtos sem uso de agrotóxico. Gente, por favor, isso é uma maravilha, né? Sim. E, aliás, se alimentar bem também é um direito nosso e a gente tem essa possibilidade aqui, dentro da nossa cidade. Thierry, você se formou em fotografia, né? A sua trajetória durante a faculdade, e eu sei da sua história, então sei que você teve muito apoio dos seus pais e tudo, o quanto isso foi importante para a tua formação intelectual, social, pela pessoa que você se representa no mundo hoje. Conta um pouquinho também da sua trajetória. É aquela velha história, né? Conhecimento é tudo. Você perde tudo, mas você não perde conhecimento, Sim. né? Então, se alguma coisa der errado, você vai embora, você pega seu conhecimento e vaza. Então, para mim, é gostoso aprender. Eu fiz publicidade antes, que era uma coisa bem mais teórica, tinha uma coisa assim, então, mas era muito legal. E depois fotografia, que era uma coisa mais artes. Então, eu acho que quando você se encontra na educação, você vai longe. E nunca para, né? Nunca para. Eu só fui descobrir isso quando eu pude decidir pela arte, estudar arte. Que eu pude ser livre, entendeu? Que eu pude estar em contato com o que eu queria realmente. Então é muito importante, o Instituto é super importante para a cidade onde está. Tem que valorizar sempre, gente. Eu acho que não tem outra história, né? É isso. E assim, a escola, ela faz parte ali do desenvolvimento de habilidades da pessoa, ela traz oportunidades para essa pessoa trabalhar em diversas áreas, né? Exercer a sua cidadania para ela conhecer os seus direitos, os seus deveres. Enfim, eu penso que o senso crítico, né, o poder de pensamento, a gente ter consciência, tolerância, o quanto de benefício que a educação e o ambiente escolar traz para a gente é incontável. A gente está finalizando o segundo bloco, a gente vai agora para o terceiro bloco na sequência do intervalo, então fica aí com a gente que a gente tem muito mais coisa boa por aqui. Até já! Ficando cego pra poder guiar.